no Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler a mensagem agora, Mateus capítulo 6, versículo 25, o título diz: a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Continua lá a mensagem. Nem Salomão, nem toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Olha só que mensagem, né? Jesus, ele está dizendo nessa mensagem, não adianta a pessoa ficar preocupada, ansiosa, que a ansiedade ao extremo é a falta de confiança em Deus. É aquele que não confia em Deus e aquele que está preocupado com muitas coisas e deixa de buscar a Deus, de confiar na palavra, na promessa de Deus. E ela não acredita que Deus cuida, Ele tem cuidado. E quando você busca a Deus, quando você deposita a sua fé, a sua esperança nele e confia na sua palavra, então Deus, Ele abre portas, Deus, Ele realiza os sonhos, projetos, tudo que você faz dá certo, porque Deus, Ele cuida. Ele cuida de quem busca, de quem confia nele. E essa mensagem não é só para aqueles, que não têm confiado em Deus, aqueles que talvez não conhecem a palavra, mas especialmente para aqueles que conhecem a palavra. Ele conhece a palavra, ele conhece o poder de Deus, ele sabe do que Deus é capaz, das maravilhas, das promessas, mas mesmo assim ele está preocupado mais com as coisas materiais, mais consigo mesmo, do que agradar a Deus, viver pela fé. Porque ele disse, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Olha lá, Jesus aí está falando com quem conhece a palavra, com quem supostamente vive pela fé,
que confia nas promessas, né? E vive ansioso, vive preocupado com isso, com aquilo outro. Olha lá, porque os gentios, né, é que procuram essas coisas, ou seja, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não acreditam na palavra, eles sim se preocupam com essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, né? Ou seja, Deus Ele conhece todas as suas necessidades, os seus anseios, né? Deus Ele sabe tudo o que você precisa, Ele sabe, e Ele pode suprir, né? E Ele vai suprir. A palavra de Deus, ela diz, né, que Deus Ele vai suprir todas as suas necessidades, né? Está escrito, Ele vai suprir todas as suas necessidades, né? Ele sabe que necessita, está lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí, ó, Deus vai acrescentar, Ele não vai deixar faltar. Ele sabe que você precisa, sabe. E o recurso, o suprimento vem dEle. O recurso vem dEle. Não adianta você querer lutar sozinho e vencer sozinho e resolver as suas coisas na força do braço, que não dá certo. Não acontece. Não acontece. Ele diz ali, né? Por mais ansioso que a pessoa esteja, por mais preocupada que ela esteja, ela não pode mudar nada, pode acrescentar nada. Ali, ó, qual de vós, por ansioso, né? Quer dizer, preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou seja, a jornada, né? Curso é a caminhada, né? É a jornada, é o destino, né? Quer dizer, ninguém pode mudar os planos de Deus, né? Não podem ser frustrados. Quando você vive na confiança, da palavra, é como Jó disse, né? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados, né? Deus, Ele vai agir, vai operar, Ele vai realizar. Ele sabe, Ele conhece tudo, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita, é só confiar nele, né? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Aí, ó, quem confia em Deus vive nessa fé. Bem sei que tudo pode, ou seja, o meu sonho, meu projeto, Deus pode realizar. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer, os planos de Deus, as obras de Deus, ninguém pode frustrar. Agora, os nossos planos podem ser frustrados, né? Os seus planos podem ser frustrados, uma vez que você não confia em Deus. Se você não confiar, se você ficar aí querendo vencer sozinho, os planos podem ser frustrados. Quantos planos que foram frustrados. Pessoas que no início do ano projetaram o ano de 2020. Não, esse ano vai ser assim, assim, assado. Esse ano meu projeto é esse, aquilo outro. E veio a pandemia e os planos foram frustrados. Aquilo que você projetou para dar certo deu errado. Deu errado. Só que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nunca serão. Nunca serão. Quando você confia nos planos de Deus, aí é só para quem vive na fé. Quem vive na fé não fica ansioso, preocupado com isso, com aquilo outro. Ele não se preocupa, ele confia. Está ali, ó, bem sei que tudo pode. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que é melhor? O que é melhor, os meus planos ou os planos de Deus? O
que são melhores? Os meus pensamentos ou os pensamentos de Deus? Né? O que é melhor eu viver? A minha vontade ou a vontade de Deus? Como diz Isaías, né? O Senhor lhe disse, os vossos pensamentos não são os meus. Né? Quer dizer, o pensamento, o plano de Deus, está aí, ó. É Isaías 55, versículo 8. Olha lá. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Está aí o motivo da infelicidade de muitos, né? O motivo de muitos viverem infelizes, né? Frustrados, são esses. Porque ela quer viver os pensamentos dela, ela quer viver os planos dela, né? A vontade dela, e ela deixa de confiar na vontade de Deus. Ela deixa de viver os planos de Deus, né? Porque os planos de Deus, né, aparentemente, pode ser frustrante, vamos dizer assim. O caso de José, José teve um sonho, e ele sonhou que ele ia governar, que ele ia reinar sobre todos, né? Aquele que ele tem os seus planos, os seus sonhos, e vive os sonhos de Deus, aparentemente, né, pode ser ruim. O caso de José, foi vendido como escravo, ele foi preso por muitos anos, né, mas ele teve o seu sonho, né? Ali, ó, teve um sonho e relatou a seus irmãos, né? Por isso odiaram ainda mais. Quer dizer, José teve aquele sonho, né? José, ele teve a sua caminhada, né? Foram ali muitos anos, né? Sofreu bastante, mas ele se tornou governador do Egito. A promessa de Deus, o sonho de Deus prevaleceu na vida dele. Agora eu pergunto, quem é que tem fé e quem é que teria essa fé, essa confiança que José teve, né? De permanecer fiel a Deus, né? Em nenhum momento ele murmurou, reclamou, né? Em nenhuma situação em que ele viveu adversa, ele ali se revoltou contra Deus, né? Qualquer coisinha que acontece na vida do homem, nos dias de hoje, né? E isso eu falo na vida daqueles que conhecem a palavra, né? Qualquer motivo é motivo de murmurar, de reclamar, né? De insatisfação ou de preocupações, de ansiedade, porque a humanidade está cada vez mais longe de Deus, né? Mais longe do espiritual e muito perto do material, né? Preocupada com o material. Por isso, voltando lá na palavra, Jesus ele disse, né? Buscai, pois em primeiro lugar, olha só, isso aí é para mim, para você, para todos nós, né? Para todo ser humano, isso é para todos. Buscai, pois em primeiro lugar, primeiro, né? Está acima de tudo, o seu reino e a sua justiça, ou seja, o espiritual. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, é tudo, não é algumas não. Deus não vai fazer por parte não, pela metade. A obra de Deus é completa. Ele diz ali, ó, e todas essas coisas, que coisa? Tudo que você sonha, deseja, projeta, tudo Ele vai realizar. Basta apenas confiar em Deus. Se você confiar em Deus, Ele vai realizar todos os seus sonhos, planos, projetos, e até o que você não deseja, Deus realiza também. Ele faz muito mais. Aliás, Deus é poderoso para fazer muito mais, mas muito, muito mais
Efésios 3:20, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente, muito mais do que você pensa, do que você sonha, projeta. Está ali, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Está ali, ó. Pedido e pensamento, ou seja, sonho, plano, projeto. Deus é poderoso para fazer infinitamente, muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está aí, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente, infinitamente. Mas você só vai ver a grandeza de Deus na sua vida quando você desapegar das coisas pequenas, né? Quando você não ficar ali preocupado com as coisas mínimas. Se você se preocupar com as coisas mínimas, você não tem como ver a grandeza de Deus na sua vida. Você não tem como provar dos planos de Deus, né? Dos pensamentos, dos desejos que Deus ele tem para a sua vida. Deus ele tem prometido coisas grandes na vida daqueles que confiam nele, aqueles que têm depositado a sua esperança, a sua confiança. É como ele diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, né? Confia nos planos de Deus, confia nos projetos de Deus para a sua vida. Não queira vencer sozinho e não queira projetar sozinho, né? E nos seus próprios pensamentos. Não, tem que confiar em Deus. Está ali, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está aí, ó. É para quem ama, né? Isso aí é espiritual, né? Só ama quem é espiritual. Quem é carnal, material, ele não tem essa preocupação, né? A preocupação é daqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é amar a Deus, é servir a Deus, né? E o que Deus tem preparado é algo glorioso para a sua vida. Por isso, você deve buscar a Deus. Em primeiro lugar, você tem que priorizar a presença de Deus na sua vida. Você tem que priorizar.